Primeiramente, ao continuar o reinvestimento nas questões de defesa, todos os países membros, e especialmente os europeus, continuam ou deveriam continuar a estruturar esse pilar europeu dentro da OTAN. É isso que temos defendido há vários anos. Uma Europa que gaste mais, que assuma mais responsabilidades pela sua segurança e que assuma uma parte maior do fardo. Esse é, aliás, o desejo americano já há vários anos. É uma necessidade europeia. Devemos fazer isso por nós mesmos e para sermos mais independentes. Segunda observação, esse investimento deve vir acompanhado de um fortalecimento dos exércitos europeus, ou seja, de uma cultura comum, algo que lançamos há alguns anos com a Iniciativa Europeia de Intervenção, criando culturas comuns, desdobramentos conjuntos, exercícios conjuntos, ou seja, exércitos que realmente lutam, vão para o terreno como soubemos fazer no Sahel há alguns anos, se mobilizam rapidamente, como conseguimos fazer há 3 anos, poucos dias depois justamente do início da guerra de agressão russa, estruturando e sendo nação quadro na Romênia. E, além disso, é preciso desenvolver com esse dinheiro uma base industrial e tecnológica de defesa europeia, ou seja, uma Europa que se defende mais. É também uma Europa que deve desenvolver inovação em indústria de defesa, e não simplesmente comprar dos outros. E, nesse sentido, o que foi feito nas últimas semanas dentro da União Europeia com os programas ESAFE ou EDIP, que reservam 65% de seus financiamentos para os europeus, vai na direção certa. É uma verdadeira mudança de doutrina da qual me congratulo. O terceiro elemento é que tudo isso fazemos. É importante lembrar e recolocar as coisas no centro da discussão, porque existe a ameaça russa. Eu dizia isso há alguns meses aos nossos compatriotas. Vivemos isso há vários anos. Mas, no fundo, a Terceira Guerra Russa na Europa confirmou essa ameaça. De fato, depois da Geórgia, depois da Crimeia, a guerra de agressão de fevereiro de 2022 permitiu identificar claramente essa ameaça de forma duradoura. E é por isso, no fundo, que todos nós estamos nos rearmando, porque existe essa ameaça em nossas fronteiras. E então, é por isso que desejamos que, de fato, a guerra de agressão russa na Ucrânia continue sendo uma preocupação, a principal preocupação dos europeus. É ela que justifica esse rearmamento a longo prazo, porque existe essa ameaça que vai perdurar. Mas também há a vontade que reafirmamos aqui de agir juntos e de forma parceira para pôr fim a essa guerra. Primeiramente, precisamos dos Estados Unidos para conseguir um cessar-fogo por meio de uma capacidade de dissuasão, utilizando também a credibilidade dos últimos dias relacionada ao cenário iraniano. E depois, porque nós, europeus, também assumimos nossa parte. Esse é o sentido da coalizão de voluntários que estruturamos em fevereiro passado e que vamos reunir novamente em julho. Ou seja, vocês têm esses europeus, com os canadenses e vários outros, presentes e prontos, a longo prazo, para apoiar a Ucrânia, permitir que ela regenere seu exército e desdobre forças de reafirmação. A quarta observação que gostaria de fazer sobre esta cúpula é justamente que tudo isso também pressupõe que os europeus pensem na sua segurança para o futuro. Por que não vamos caminhar para uma escalada sem fim, para mais e mais armamentos? Precisamos nos armar porque hoje há um descompasso em relação ao nível de armamento da Rússia e porque existe essa ameaça. Mas, ao mesmo tempo, precisamos pensar por nós mesmos nas garantias de segurança, do quadro de segurança em que queremos viver amanhã. Ou seja, aquele que vai frear a proliferação, aquele que vai regulamentar as capacidades de armamento, como já vimos no passado, quando havia Guerra Fria. E muitos desses tratados da Guerra Fria caíram no absoluto silêncio nos últimos anos, sendo o último tratado INF, em 2019. E é por isso que, do Mar Negro ao Ártico, precisamos repensar cada um desses espaços, de dizer, no fundo, até onde estamos dispostos a ir para nos defender e quais seriam os termos da discussão com a Rússia para permitir limitar as capacidades e ter um caminho de volta para a confiança. Mas é preciso pensar nisso desde já para poder negociar no contexto de uma paz mais ampla. Meu último ponto, aquilo em que insisti, é que tudo isso pressupõe unidade, respeito e antecipação.
O que significa que esse esforço coletivo e o bom resultado que tivemos com esse comunicado e esse novo compromisso europeu, de certa forma, impõem de maneira evidente a paz comercial. Não podemos, entre aliados, dizer é preciso gastar mais, nos dizer vamos gastar mais que, dentro da OTAN, travar uma guerra comercial. Isso é um absurdo. E é por isso que é muito importante que possamos voltar ao que deveria ser a regra entre todos os aliados, ou seja, uma verdadeira paz comercial e, portanto, a eliminação de todas as barreiras tarifárias que existem ou que foram reforçadas. Isso também implica antecipar as mudanças no desdobramento das forças, especialmente no solo europeu. E isso, por fim, implica não esquecer os termos da guerra e os riscos que ainda persistem para nós. Como já disse, estamos diante de uma guerra muito territorial, muito terrestre, de alta intensidade, que está acontecendo hoje na Ucrânia. Mas a ameaça, como sabemos, vai se manifestar cada vez mais no ciberespaço, no espaço sideral e no mar. E é justamente aí que precisamos reforçar nossas capacidades e nos coordenar. Esses são, para mim, alguns dos pontos-chave, tanto deste cúpula da OTAN quanto do que também quis defender junto com meus colegas. Agora vou responder a... Senhor presidente, Donald Trump? Bem, não vou conseguir responder a 3 perguntas ao mesmo tempo. Um compromisso concreto da parte de Donald Trump sobre essa questão do respeito ao artigo 5, após as primeiras declarações que ele fez ontem?